Paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs. É um prazer novamente estar participando dessa IBD tão abençoada, tão maravilhosa. E hoje falando sobre a lição número 12, né, que fala sobre a conduta do crente em relação à família. Então, uma aula muito importante, muito boa, diz respeito aí tanto aos direitos e deveres, né, não só da esposa e do esposo, e também dos dois em relação aos filhos aí, completando, fechando o círculo familiar. O nosso textuário, ele está em Efésios capítulo 5, versículo 31, e ele diz assim: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E quando fala deixará o homem seu pai e sua mãe, ele fala muito sobre a busca de independência, né? Ser independente, e aqui em muitos aspectos, né? Tanto na questão emocional, financeira, de buscar de fato viver em família nessa nova jornada, né? Que se constitui aí com uma mulher ou a mulher com o homem, né? Na constituição familiar nesse novo momento. A verdade prática, ela nos traz a seguinte leitura e reflexão. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, né, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Indissolúvel, né, que não se dissolve, que não se separa, que deve se seguir aí até o fim, né? Até o final, até seguindo aquela promessa, né? Até que a morte os separe, né? De fato. E o importante é que durante, né, essa jornada, esse tempo, esse momento, existem algumas recomendações muito importantes da palavra de Deus, né, que o apóstolo Paulo ele passa também à igreja de Efésios. E a nossa leitura bíblica em classe, ela é justamente em cima dessa carta aos Efésios, né? Está no capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 33. E aqui eu gostaria de destacar alguns versículos, até pela otimização do nosso tempo aqui pela internet. Assim também as mulheres sejam em tudo sujeita a seu marido. Versículo 24. E o versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aqui tem muita reflexão, irmãos e irmãs. Igreja de Cristo, tem muita reflexão em cima desses dois versículos. Lá no versículo 28 diz assim: Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Né? No versículo 19 ainda tem um destaque importante também, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Muitas informações aqui importantes, né, sobre uma relação onde o respeito mútuo, né, existe algumas definições de papéis dentro do lar, a gente vai falar sobre isso também, e um não sobrepõe o outro, pelo contrário, complementa, há um complemento aí familiar, né? O que faz com que a família, o lar, a relação de homem e mulher, né, do casal, ela se fortaleça diante de Cristo. No versículo 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. E quando fala de reverenciar, irmãos, não é no sentido de adoração, né? Aquela coisa de repente exagerada, ou até, quem sabe, até por um lado de discriminação. Não é nesse sentido. Pelo contrário, é no sentido de respeito, é no sentido de equilíbrio na relação. E aqui tem uma coisa muito importante que nós vamos falar mais à frente, que também é o equilíbrio, né, da parte do homem em relação à mulher. Como que o homem conquista isso, né? Como que o homem conquista essa devoção? E como que a mulher também conquista esse respeito, né, do marido? Então o apóstolo Paulo ele deixa alguns direcionamentos importantes, conselhos extremamente importantes para a nossa vida prática cristã, que com certeza ajuda muito nos nossos relacionamentos familiares, tanto de casal, né,
e em relação aos filhos e os filhos em relação aos pais também. Tá certo, irmãos? Vamos entrar então na nossa aula. Muito bem, meus irmãos. A família é a principal instituição aí planejada por Deus, né? Como nós vimos, inclusive, na nossa introdução. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus, né? E transmitir à sociedade onde nós estamos inseridos, o meio que nós estamos inseridos, principalmente pelo nosso exemplo, né, de conduta cristã, o padrão moral e espiritual da família, né, fundamentado sempre na palavra de Deus. Então, por isso que a Bíblia ela ressalta fortemente aí o papel dos pais e dos filhos, né, no seio familiar. E a segurança, né, a forma com que a gente conduz esses papéis, de como que nós exercemos esses papéis, trazemos ele para o nosso dia a dia, faz a diferença sim e dá o bom testemunho, né, quando nós o praticamos de uma forma positiva e coerente com a palavra de Deus, onde nós estamos na sociedade onde estamos participando. Muito bem. A nossa introdução, ela já traz um pouquinho aqui, um direcionamento, né, de todo o trabalho que será desenvolvido em relação a esse papel. É uma definição muito clara. Então, ali no início, diz assim, ó, no modelo divino, os membros da família são iguais. Olha que interessante. Aqui já declara abertamente que não existe digamos assim, uma valorização excessiva de um ou outro papel dentro do lar. Então aqui diz, os membros da família são iguais, né? É uma instituição que deve ser equilibrada. A diferença é que cada um desempenha um papel diferente, né? Então nessa lição nós veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Ali no tópico 1, fala sobre a conduta do crente como marido. E aqui nós já entramos no primeiro papel, né, o papel do marido como líder na família, né? E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele enaltece o matrimônio e eleva no mais alto nível, patamar ali, quando compara o marido a Cristo e a esposa à igreja. Olha que responsabilidade, né, irmãos, irmãs? Olha que responsabilidade que o marido, né, o papel do marido exerce dentro do relacionamento, dentro do matrimônio, dentro da família, como pai, como esposo, né, dentro desse contexto família. Ali no primeiro tópico, entrando um pouquinho para a gente discorrer, a primeira referência diz assim, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação do lar ela é explicada na frase o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. E aqui, muito importante, né, o marido ele deve liderar a sua casa, né, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. E quando fala em liderar, irmãos, não significa que aqui existe um papel, assim como a esposa e os filhos, cada um tem um papel a ser desenvolvido. E é importante lembrar ali da nossa introdução, que dentro da família todos são iguais, com responsabilidades diferentes. E não significa que o homem liderando uma frente dentro do contexto familiar, que ele não vai ouvir a esposa. Pelo contrário, a esposa faz parte totalmente da relação, né? E ela tem uma visão até muito forte mesmo, junto à questão da educação dos filhos, que também é responsabilidade muito forte, principalmente na questão de caráter aí tanto do pai quanto da mãe, né? Então, ouvir e dialogar, conversar e fazer com que esses papéis eles tenham uma boa comunicação, eu acredito que pode ser a solução, né? Ou digamos assim, um pilar muito forte dos relacionamentos, das famílias que dão muito certo. E a continuidade aí dessa parte, ela diz assim, ali do primeiro tópico, o movimento feminista, né, ele vem com viés neomachista,
né, que considera esse modelo de família como um sistema opressor, né, do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo, né? E aqui existe, irmãos, essa questão, isso quem sabe a gente precisa tomar muito cuidado, que isso tem que ser muito bem trabalhado, esse conceito, né, dentro da igreja, nos lares, na educação cristã, e por isso a importância desse tema dentro da IBD também, falando dessa relação familiar, justamente para que exista esse respeito, né, entre os papéis, entendendo que cada um tem uma responsabilidade diferente, e é isso que torna eficiente, que torna eficaz e que torna forte o matrimônio e a família. E aqui existe um ingrediente muito importante que a gente vai falar agora nesse segundo subtópico, né, da primeira parte, que é um elemento extremamente importante, que é o amor, né, nessa relação. Ele é primordial para que exista esse respeito, para que essa liderança dentro do lar ela se fortaleça. E principalmente que ela seja feita, realizada através do exemplo, né? Esse exemplo ele deve partir da liderança dentro da família. E aqui nós estamos falando específico do marido. Então, o marido, além de liderar, ele deve também amar a sua esposa, né? Deve demonstrar isso através de atitudes. Isso implica a prática de sacrifício, como é mencionado lá na carta de Paulo aos Efésios, no versículo 25, capítulo 5, versículo 25, na parte B, que diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? Como que a entrega, né, de nós, homens, maridos, como líder no contexto do ciclo familiar. É a prática de fato, né? É através de atitudes, é nos colocarmos à disposição de praticar aquilo que tanto falamos ou preconizamos dentro da igreja, por exemplo na IBD nesse momento, ou que sabemos através da Bíblia. E como que é a prática disso? É uma reflexão muito importante no nosso dia a dia, no nosso lar. Como que eu demonstro isso? Assim como Cristo amou a igreja e ele se entregou por ela, uma grande demonstração, a maior demonstração de amor que nós temos na Bíblia, e a comparação do papel do líder, do marido, com Cristo em relação à igreja, né? O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Romanos capítulo 5 e 8, né, fala sobre isso. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por promessas, ameaças, imposição, né, incoerentes, de repente, com uma vida cristã plena em Cristo. Desse modo, os maridos eles devem também manter, né, a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Muito importante, irmãos. Aqui se fala muito de prática, né? Nós estamos falando do amor incondicional. E mais à frente um pouquinho a gente traz uma breve reflexão, né, sobre os tipos de amor, né? Paulo poderia ter mencionado o amor eros, filéu, o amor estorgeu, né, que tem outras interpretações. No entanto, ele decide fazer a comparação com o amor de Cristo, com o amor de Deus em relação à igreja, o amor ágape, né? Um amor desinteressado, um amor que se compromete conscientemente a buscar o bem-estar da pessoa amada, independente do custo pessoal. Olha que bonito, olha que maravilhoso. Isso pode ser até usado, né, trabalhado numa declaração de amor depois de uma IBD dessa. Olha que bênção de Deus. E no primeiro subtópico, no terceiro subtópico da primeira parte, né, fala sobre o cuidado do marido em relação à esposa. A Escritura ela enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar lá em Efésios capítulo 5, versículo 28, a parte B, que diz assim, ó: quem ama sua mulher, ama a si mesmo, ama a si próprio. E acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável
Olha que interessante. Cuida do seu próprio corpo, né? Quem que vai machucar o seu próprio corpo? Principalmente, né, uma companheira, uma pessoa que faz parte da sua vida, que está ajudando a construir o seu futuro, o futuro da sua família, que ajuda na liderança do lar, né, que auxilia principalmente na educação dos filhos, né, no cuidado, que muitas vezes o marido, o esposo, hoje é claro que hoje nós temos a mulher, as mulheres também ocupam muitas, múltiplas funções, né, e existe um reconhecimento muito grande também em relação a isso, né, irmãs? A gente sabe que é uma doação muito forte. E esse cuidado do marido em relação à esposa, esse reconhecimento, essa aproximação, ela é muito importante mesmo. Esse cuidado do marido em relação à esposa, isso implica em proteger a esposa, né? Em prover-lhe uma vida digna. E uma vida digna, ela não se limita só a provisões materiais, né? Mas também em relação, principalmente em relação ao afeto, a consideração e a honra, dentre outras virtudes aí que são importantes dentro do matrimônio. E aqui, irmãos, existe uma tríade muito importante, né, dentro de uma liderança e que vale a pena destacar. São três formas de, digamos assim, o poder instituído, né, de repente pela liderança, a autoridade, né, dada por Deus para o marido, né, em relação à liderança do lar. Só que essas duas coisas, o poder e a autoridade, elas só funcionam bem quando eu conquisto a influência, o respeito. Isso vem aqui no terceiro ponto. Essa influência que eu conquisto dentro do meu lar, dentro da minha família, ela vem do bom relacionamento, do relacionamento que você tem com a sua esposa, com seus filhos. É uma construção. Senão fica muito forçada a relação, né? De repente até acontecem algumas coisas porque é o pai ou porque é a mãe, mas ela poderia ser feita de uma forma melhor, digamos assim, por caminhos melhores, ser aceito de uma forma muito mais tranquila e muito mais produtiva dentro do lar. Então isso está muito na nossa mão. E essa influência ela é conquistada através da prática de fato, da liderança, né, do marido, de estar presente, de corresponder, de demonstrar através de atitudes o exercício de um ingrediente extremamente importante aí para ajudar na influência, que é o amor. Segundo subtópico, nós entramos aqui no segundo tópico, nós entramos falando sobre a conduta do crente como esposa, né? Então, de acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. No primeiro subtópico, né, o conceito de submissão cristã. Então, as Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados, né? Das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão ela deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. E aqui tem uma observação muito importante, irmãos, irmãs, que a gente não pode confundir, né? Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e grata aceitação do amor e cuidado do marido, né? Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja, né? E aqui toda essa, digamos assim, essa submissão que está mais relacionada à questão do respeito, da honra da mulher em relação ao marido, lembrando também que é uma conquista. Por isso que é apresentado também na lição a conduta, o papel, a responsabilidade do homem em relação à mulher. O ingrediente importante, né, relacionado ao amor, a demonstração de amor prática dentro do relacionamento. E isso faz com que
Consequentemente, esse papel, essa submissão no sentido da mulher honrar, da mulher respeitar, ser fiel ao seu marido, né, e ajudá-lo no processo de liderança do lar, se fortaleça cada vez mais. Ali no subtópico 2, né, desse tema que nós estamos tratando agora sobre a conduta do crente como esposa, lá no subtópico 2 diz assim agora, a condição da mulher cristã. Né? Na cultura judaica, a mulher ela ocupava, né, uma posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Isso lá no passado. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição digna, igual ao dos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. E a gente pode ler uma referência sobre esse tema lá em João capítulo 4, versículo 9 e 10. Portanto, a mulher cristã ela desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão como no passado, né? E é importante que aqui é uma relação de respeito, é uma troca, né? E nós estamos entendendo perfeitamente nessa lição que existe também uma definição de papéis dentro do lar, dentro da família, que quando eles não se sobrepõem e há respeito e uma cooperação mútua, todos, a família como um todo, incluindo os filhos, se beneficiam de todo esse conjunto. No tópico 3, diz sobre a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido, muito que nós falamos lá no início. É uma atitude, né? É uma doação do homem para a mulher e da mulher para com o homem. E é um respeito mútuo que vai se fortalecendo dentro do casamento, dentro da relação, quando as atitudes elas são correspondidas, quando elas são demonstradas, né? Nesse caso, o amor ele se fortalece, ele vence muito mais. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie, que nós falamos sobre isso agora no tópico anterior, né? Sobre a honra, sobre a reverência. Essa reverência conquista em estima e respeito para com o marido. E lembrando que isso é conquistado, né? Dentro daqueles 3 pilares que nós comentamos lá, o poder e a autoridade instituída por Deus, né? Do marido como líder do lar. E o terceiro ponto, o terceiro pilar, que é a influência, e isso está muito na atitude, na prática de vida do homem em relação à esposa e a tudo que ele vem construindo. E essa influência é dos dois lados, né? Tanto do marido quanto da esposa também. Essa postura é demonstrada quando a esposa, né, o apoia e o ajuda na sua tarefa de liderar. Ó, em nenhum momento aqui a tarefa de liderar ela é exclusiva do marido. Ele tem a responsabilidade, é o papel dele. E a esposa o ajuda nesse contexto. É uma pessoa que está ali, é fiel, né, às diretrizes do lar, aquilo que está sendo seguido, né, dentro do lar, dentro da família, inclusive em relação à educação dos filhos. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza, né? Nem tira essa autoridade do marido. Então, quando isso tudo é muito bem construído, o lar ele se fortalece, né? E não há incoerências, né? Tanto dentro do lar e fora dele, talvez na presença até de outras pessoas, né? Quem sabe até os irmãos, as irmãs, lembrem de algum exemplo nesse momento, de alguém próximo, alguém distante, que já se deparou com alguma situação, de repente, tanto do marido ou da esposa, né, criar uma situação ali de desautorização ou de quando você não exerce a influência, aí você vai usar os outros 2 pilares, né, que autoridade, poder, né, porque você não tem influência. Aí você tem que dar carteirada para tentar fazer com que as coisas andem. Só que esse goela abaixo, digamos assim, num termo um pouco mais menos polido, ele traz algumas consequências. Ele não é a melhor forma de se liderar, não é a melhor forma
de se construir, né, uma família, não é a melhor forma de você exercer o seu papel de líder, e aí, tanto o homem quanto a mulher, né? Nós falamos aqui nos dois, claro que aqui nós temos papéis distintos e que ao mesmo tempo eles se complementam. E nós entramos, né, irmãos, com isso, irmãs, no tópico 3, né, o nosso tópico final da lição de hoje, que fala sobre a conduta do crente como filho, né? E o primeiro tópico ali é a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os filhos, né, na doutrina e admoestação do Senhor. Então, lá no versículo 6.4, fala muito, né, traz a referência bíblica em relação a essa colocação. A palavra doutrina ou disciplina, ela significa orientação ou treinamento, né, para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. E aí, quando você consegue exercer essa influência, toda essa admoestação, essa doutrina, essa forma, digamos assim, de orientar os filhos, ela se torna melhor, muito mais eficiente. Não significa que não existirá conflitos, que não terá situações para que haja diálogo. Pelo contrário, o diálogo ele deve sim existir, situações que muitas vezes nos colocam, né, em condições aí de questionamentos, até de correções de rota, né, nossa em relação aos filhos, né, no processo aí de educação. E quando nós exercemos essa influência, esse processo ele é muito mais eficiente, né? Quando eu não uso aquele poder, aquela autoridade instituída que também faz parte e tem momentos sim para que isso seja usado, mas com esse terceiro pilar constituído aí na liderança da influência, consequentemente o processo de educação ele se torna muito melhor. E a palavra admoestação, ela quer dizer instrução ou advertência, né, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, né, muito clara de Paulo aos Efésios, ali que nós estamos lendo, né, as referências, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. E aqui também é uma abertura muito importante, né, um parênteses que está muito ligado à cultura, né, aos princípios, ao que aquela família, ao histórico, né, familiar, como que aquela família como que é o contexto também de vida pessoal, que traz as características, né, os pilares que são a identidade daquela família. Então, isso também é respeitado e por isso que esse estabelecer parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos, isso está muito ligado também a essa parte mais pessoal e peculiar de cada um, claro que sempre respeitando os parâmetros principais de Cristo, né, na nossa vida e a orientação da palavra de Deus. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, né? Como nós estamos falando aí em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Por outro lado, os pais eles não devem abusar da autoridade recebida, né? Nós falamos muito sobre isso durante a lição de hoje, né? Pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo. Então tomar muito cuidado, porque daí você começa a fazer o pai, né, ou a mãe começa a fazer muito uso do poder, da autoridade instituída a ele como pai, como mãe, e começa a exercer menos essa influência. Isso é ruim, né? Porque eu crio um caminho muito mais difícil de educação, um caminho muito mais difícil, né, de poder trazer o meu filho, talvez, para o centro, né, da vontade do Senhor. E o maior exemplo disso foi o próprio Cristo, né, que se colocou numa condição inclusive de dar exemplo, de passar por muitas situações e nos atrair de uma forma tão maravilhosa, né? Com a sua influência, né? Pessoa, né? Como Cristo maravilhoso, não somente como Deus, né? Um ser supremo, maravilhoso, acima de todas as coisas, também como um ser humano. Isso nos aproximou muito mais, né, de Deus, nos torna essa relação muito mais, digamos assim, essa relação também humana, e a influência também é muito maior,
no contexto do Evangelho. Muito bem, meus irmãos. Assim nós entramos também aqui no segundo subtópico, né, a conduta requerida dos filhos. Né? O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo Paulo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, né? Porque isso é justo. Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. E para que haja essa confiança, meus irmãos, é tudo que nós estamos falando muito durante essa aula. É uma conquista, é prática, é exemplo. É mais exemplo até do que, mesmo tendo a orientação, né, verbal, mas é a atitude, é a prática. Né? Eles nos observam a todo momento e aprendem muito mais com o que fazemos do que o que nós dizemos. Para ratificar esse ensino, o apóstolo lhe cita o quinto mandamento, né? Honra a teu pai e a tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar os pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em casos de necessidade. Né? Isso é importante. Os filhos precisam ter essa consciência. Isso também faz parte do processo de educação, né? Do como nós nos comportamos com as pessoas de mais idade, que já estão caminhando, né, para uma melhor idade, digamos assim, o vovô, a vovó, e os filhos eles estão observando. Como que é a nossa conduta em relação aos mais experientes dentro da família, né? Os nossos cabelinhos brancos aí. Muito bem. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, né? Enquanto estiver sob a tutela do pai, sempre, na verdade, obedecer, e principalmente a questão da honra, honrar o pai e a mãe, isso é para a vida toda, para sempre. E, inclusive, ali no tópico 3, já entrando, existe um mandamento com promessa, né, para essa honra, para os filhos que cumprem muito bem essa honra. Aos filhos que obedecerem e honram seus pais, olha que interessante, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E olha que interessante, essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa, né? Prosperidade na terra mesmo. E aqui não é só prosperidade na questão financeira, irmãos, mas de ter uma vida, uma família abençoada, de ter o sustento, de poder conduzir bem a sua família. Até porque os pais, eles já têm uma prática de vida, né, muito grande, já passaram por muitas situações. E o filho que aprende a aprender com os pais, com certeza ele terá, claro, as suas próprias experiências, e isso é só a prática de vida que vai ensinar para ele mesmo, é insubstituível isso, por mais que tenha milhares de teorias, é a prática de vida que vai ensinar. Só que isso ajuda ele a pular muitas fases, a minimizar seus erros e a ser muito mais assertivo nas suas decisões enquanto ser humano e participante desse lapso de tempo na Terra. Essas bênçãos incluem então a prosperidade exterior e a vida longa. Né? Significa que ao obedecerem e honrarem os seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Olha que maravilhoso. Ali na síntese do tópico 3, para a gente fazer o fechamento, aos pais Deus delegou a responsabilidade de educar aos filhos e dever de obedecer e honrá-los. Muito bem. E a nossa conclusão, ela traz uma reflexão final aqui. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos, a distribuição de papéis, né? O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar-se à liderança do seu marido, lembrando da questão da influência, né? Como que é a prática, a troca mútua entre as duas partes e também em relação aos filhos. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais,
Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Tem muita coisa boa nessa lição, muita reflexão boa. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Eu tenho certeza que se nós refletirmos aqui e conseguirmos praticar uma boa parte de tudo que está sendo posto, colocado, nós seremos cada vez mais abençoados na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por mais essa oportunidade, Fabiano, a toda a direção da Escola Dominical, de poder estar participando e trazendo a reflexão e aprendendo com os irmãos também. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima EBD.